Então, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de que hora você está nos assistindo. Hoje, a gente, que é um grupo de estudo de parasitologia da Universidade Federal do Maranhão, curso de medicina, representado por mim, Edgar Barbosa, além do Lucas de Paulo Nascimento, Ana Beatriz e a Vanessa Almeida. Hoje a gente vai estar apresentando um assunto muito bacana, discutindo um artigo aqui com vocês sobre algumas moléculas que os eumintos podem produzir e qual é a relação disso com a iniciação de câncer. Algumas dessas moléculas, como vocês podem ver na tela, são os estrógenos catecóis e os oxiesteróis. Calma que daqui a pouco eu vou explicar mais, tá? Bom, gente, a nossa discussão de caso se baseia nesse caso que vocês podem ver, que é Why does infection with some helminths cause cancer? Por que algumas infecções com helmintos causam câncer? É a partir disso que a gente vai desenvolver a aula de hoje para vocês, tá? Bom, pessoal, então, o nosso foco é estudar a infecção por helmintos. Bacana, Edgar. Helmintos causam algum tipo de câncer, como o próprio artigo diz, mas é todo tipo de câncer que é causado por helmintos? Não, pessoal, existem alguns cânceres que são causados por helmintos. E isso já é um ponto importante para que vocês entendam. Por quê? Porque alguns tipos de cânceres, dependendo do paciente que você tem que tratar, já dá uma dica etiológica da causa do câncer. No caso, se você está diante de uma colangiocarcinoma ou de um carcinoma de células escamosas da bexiga urinária, uma das possíveis etiologias que você pode ter em mente é justamente a infecção por helmintos. Lembrando que carcinoma sempre significa um câncer maligno. Um colangiocarcinoma é um câncer maligno das vias biliares. E o carcinoma de células escamosas da bexiga urinária, o próprio nome já diz, é um câncer maligno da bexiga urinária, do tipo de células escamosas. Tá ok? Bora lá. Então, pessoal, a infecção por helmintos, ela, como eu falei, ela pode gerar esses dois tipos de câncer, colangiocarcinoma e células da bexiga urinária. E a hipótese, né, a patogenia, o mecanismo pelo qual os helmintos podem gerar esses dois tipos de cânceres, a principal hipótese se refere aos metabólitos reativos originados dos parasitas helmínticos que podem atuar como toxinas no corpo. Essas toxinas elas vão ter uma interação muito estudada com os genes das células epiteliais do trato biliar e da bexiga urinária. Afinal, não é assim que é formado um câncer? Como é que é formado um câncer? Existe uma célula normal cujo material genético, que constitui toda a informação para a existência natural de uma célula, é danificado. Neste caso, ele não é danificado por radiação ou por outro tipo de infecção, mas ele é danificado especificamente por toxinas liberadas por grupos helmínticos, que alteram o DNA, alteram a informação genética, e isso vai promover o quê? Isso vai promover a geração de uma célula defeituosa que pode proliferar e gerar um câncer. No caso, colangiocarcinoma e células escamosas de bexiga urinária, ok? Então, primeiramente, a gente vai tratar do colangiocarcinoma, tá? Bom, pessoal, o colangiocarcinoma ela é causada principalmente por um grupo de helmintos, que é a Opstorchíase. Diga o que é a Opstorchíase. Opstorchíase é um tipo de helminto, né, que a gente acaba adquirindo com base na ingestão dos metacercarianos dessa espécie aqui, ó, que eu estou trazendo para vocês, O. viverrini, que está encistado no cipronoide de água doce. Edgar, não entendi nada. Então me acompanha aqui, ó. Olha a imagem que a gente tem aqui. A gente tem uma pessoa que digamos que esteja infectada. O que vai acontecer? Ela libera os ovinhos. Esses ovinhos vão infectar caramujos. Neles vão amadurecer e liberar o quê? As metacercárias, que vão infectar os peixes, no caso, o cipronoide de água doce. Quando você ingere um peixe infectado, ou seja, com um cisto do helminto lá dentro da musculatura dele, você vai ganhar a doença e propagar o ciclo. Tudo bem? Então, o que é importante a gente pensar da opstorquíase? Opstorquíase é uma helmintose, bacana, causada por helminto. Este helminto, como é que a gente acaba sendo infectado? Por ingestão de peixes contaminados. E a opstorquíase pode causar o quê? Pode causar colangiocarcinoma.
Então, bora lá. Pessoal, em relação ao prognóstico e o diagnóstico, o caráter clínico é silencioso e isso é preocupante. Por quê? Porque a gente está diante de um câncer maligno. A gente está diante de um carcinoma. Então, isso é uma questão a ser analisada. A gente daqui a pouco vai falar, né, dos sintomas, mas sempre pensar em um caráter clínico silencioso, que é mais um fator de preocupação por parte do médico. Agora, os sintomas ou consequências desse carcinoma incluem colangite, lembrar ite é inflamação, icterícia obstrutiva. Por que icterícia? Ora, se a gente está tratando de vias biliares, se você tem um câncer que pode ocasionalmente obstruir a via biliar, qual é o sintoma característico que você vai ter? Icterícia. Icterícia obstrutiva, ou seja, você vai ficar amarelo ao longo do tempo. Isso inclui também hepatomegalia, né? O fígado vai inchar, colecistite, colelitíase e adenocarcinoma. O que é colecistite? Inflamação da vesícula biliar. Colelitíase, pedra na vesícula biliar. E adenocarcinoma no fígado. Outro câncer, só que agora nas vias, agora no contexto do fígado, contexto hepático. E o manejo cirúrgico desse carcinoma, ele é potencialmente curativo, claro, no estágio inicial. Se você tem um paciente que tem um colangiocarcinoma causado por esse helminto e ele está em um estágio avançado, provavelmente essas células já se espalharam, metastizou. Então, infelizmente, em processos tardios, o manejo cirúrgico não é mais possível. Bom, o segundo tipo de câncer que também pode ser causado é o carcinoma de células escamosas, agora lá na bexiga, induzido pela esquistossomose urogenital. Bora lá. Então, pessoal, carcinoma de células escamosas, induzidas por essa nova parasitose, esquistossomose urogenital. De novo, os metabólitos promovidos pela presença desse parasita vão promover defeitos genéticos. Justamente são os metabólitos que promovem os defeitos genéticos. Bacana? E claro, alguns sintomas incluem hematúria e inflamação crônica. Só pelo fato de ter hematúria, já é imperativo que você investigue as vias urinárias. E você vai acabar descobrindo, né? Isso é mais fácil de identificar. Você vai acabar descobrindo o problema lá do carcinoma de bexiga urinária. E claro, alguns fatores de risco. Hiperplasia urotelial. O que é hiperplasia? Hiperplasia é câncer? Não. Hiperplasia é um crescimento exagerado do tecido, mas isso não inclui câncer. Displasia. O que é displasia? Displasia é o desenvolvimento incompleto ou anormal de uma parte do corpo humano. Tudo bem? Displasia. O órgão não cresceu bacana. Ele está displásico. E carcinoma de células escamosas. São fatores de risco. Bom, agora sobre os metabólitos que podem causar essa alteração genética, como a gente tratou lá no início, são os estrogênios catecol e os oxisteróis. Esses estrogênios catecol e oxisteróis, como eu disse, são precursores do câncer. Bom, o câncer, todo mundo sabe, ele tem fase, uma fase de iniciação, né, que inclui principalmente a fase de alteração da informação genética presente no código do DNA, promoção e a progressão do câncer, quando ele já está instalado. A promoção ocorre proliferação das células induzidas pelos vermes hepáticos. Claro, colangiocarcinoma e carcinoma de células escamosas, bexiga urinária. E a iniciação, como eu disse, dano ao DNA com consequente mutação de célula somática. Então, de uma forma didática, como é que a gente pode dividir a história clínica de um câncer? Iniciação, a gente tem compostos, oxisteróis e estrogênios catecóis, derivados da presença da parasitose de alguns helmintos no corpo humano que podem alterar o DNA. Gerando o que? A iniciação, uma divisão esquemática da origem de um câncer. Depois a iniciação, a promoção, quando as células começam a crescer. E por fim a progressão, até que se tome alguma medida terapêutica. Então, pessoal, continuando, lembrando que o O. viverrini é aquele que infecta o peixe, tá? E o S. hematobium é aquele que a gente tratou da esquistossomose urogenital.
Bom, a presença desses organismos modulam as vias metabólicas dos hormônios esteroidais e ácidos biliares. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Por quê? Porque se eu tenho um código genético perfeito, sem alteração nenhuma, eu tenho uma codificação exata e adequada dos hormônios esteroidais e ácidos biliares. Mas quando eu tenho a presença de toxinas que alteram o DNA, qual é a consequência óbvia disso? Que os produtos proteicos advindos da transdução do DNA também vão ser alterados. Isso inclui hormônios esteroides e ácidos biliares. Esquistossomose urogenital, ela já foi provado que ela aumenta o estradiol sem aumentar o hormônio luteinizante, ou seja, defeito genético promovido pelas toxinas que eu já comentei. Codificação do estradiol 17B desidrogenase, que é participante da via bioquímica, ela promove carcinogênese. Foi o que eu acabei de comentar, pessoal. Quando eu altero o DNA, eu altero os produtos advindos da transdução do DNA. Isso inclui o quê? Isso inclui enzimas, estradiol 17B desidrogenase. Se eu tenho um aumento da expressão dessas enzimas porque eu alterei o DNA, o que vai acontecer? Alteração bioquímica da célula, podendo gerar carcinogênese, podendo gerar câncer. E quinonas do estrogênio de catecol e oxisteróis, potencialmente mutagênicos e genotóxicos, atividade pró-oxidativa e inflamatória. Lembrando que o que eu quero dizer sobre a atividade pró-oxidativa? A gente sabe que naturalmente na mitocôndria de um organismo nós produzimos o que? As espécies reativas de oxigênio, como por exemplo o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio. A gente tem o radical hidroxila, o peróxido nitrilo, quando se junta ali com o óxido nítrico. Todos esses compostos são agentes oxidantes. Ou seja, quando você produz esses compostos em excesso, que são as chamadas espécies reativas de oxigênio, quando essas moléculas, espécie reativa de oxigênio, entram em contato com as suas células, seja na membrana, seja nas organelas, seja nas proteínas plasmáticas, seja no DNA, elas alteram a configuração química do composto. E alterando a configuração química do composto, elas podem inutilizar o composto, caso ele perca a sua função, ou elas podem até mesmo alterar a informação presente no código genético. É o que a gente está falando aqui desde o início. Bacana? Então, pessoal, por que alguns crematórios são cancerígenos e outros não? Possível preferência do local de órgão pelos helmintos. Claro, cada espécie tem o seu local preferido. Não é assim com a microbiota? Cada espécie de bactéria tem o seu local preferido de instalação. Mesma coisa com parasitos. Os parasitos se localizam, alguns nas vias biliares, outros na bexiga, e nesses locais, em função de suas toxinas, podem promover câncer. Bom, agora um pouquinho mais profundo na genética. Qual é o panorama mutacional de genomas de cânceres induzidos por infecções por helmintos? Isso é importante por quê? Isso é importante justamente para o acompanhamento genético do paciente. Isso inclui uma porrada de genes. TP53, claro, é uma das principais, né? TP53, CRAS, SMAD4, BRAF, enfim, e a proteína BAP1. Que, claro, regulam ciclo celular, via de sinalização e dinâmica da cromatina. Se eu altero esses genes, se eu altero o ciclo celular, eu estou basicamente criando uma célula cancerígena que vai se multiplicar indefinidamente via de sinalização. Eu posso acelerar o metabolismo de uma célula dependendo das moléculas de sinalização que eu afeto. E, claro, a dinâmica da cromatina. Bom, pessoal, nas suas observações finais, resta muita discussão e esclarecimentos a serem feitos. Tudo isso aqui, pessoal, é só o pontapé. Porque, por exemplo, a gente está tratando aqui de duas principais parasitoses. Podem ter outras várias, que causam outros vários tipos de câncer. Então, isso aqui é só o pontapé inicial, ainda resta muita discussão e esclarecimento. E, claro, a gente tem que estudar ainda mais os fatores que influenciam na carcinogênese. Não somente dos parasitas, mas também fatores pessoais próprios. Então, gente,
Muito obrigado, foi um prazer ter a atenção de vocês e espero que eu tenha contribuído.